Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sou o Pablo Paixão e você já conhece. Estamos aqui para mais um episódio do SBX e eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. O bate-papo de hoje vai estar imperdível. É ou não é, Brian? Como é que vai ser isso aí? É isso aí, Pablo. Obrigado aí. Boa tarde, boa noite e bom dia também para quem estiver assistindo a gente. É um prazer estar falando contigo. Prazer. Perfeito. Obrigado pelo convite. Ótimo. Eu sou o Brian Bias de Barros, vulgo BBB. Eita, bom, barato e bonito. Era isso aí. Isso aí. E hoje, atualmente, sou gestor comercial, gestor executivo aí de franquias, principalmente voltado na parte de estética, odonto, e vocês vão me conhecer um pouquinho mais hoje, tenho certeza. Caramba, cara, o cara já chegou dando as credenciais dele, entendeu? Então é o seguinte, vocês viram que o cara tem café no bule. E nós vamos falar um pouquinho, Brian, do começo, porque assim, vê o cara hoje, o cara tá exercendo essa função, tá trabalhando com empresa legal, assim, assim, assado, e às vezes as pessoas não conhecem o perrengue, como é que foi lá no começo, e é isso que a gente quer mostrar aqui no SBX, gente. Quem vê o cara lá em cima não sabe o que ele teve que fazer para chegar lá, né? Brian, conta um pouquinho para nós. Como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho, cara? Cara, de perrengue eu entendo, tá? Eu vou falar pra você bem a verdade. A minha vida é uma constância perrengue, mas são perrengues que me fizeram chegar até onde eu cheguei. Perfeito. E questão de mercado de trabalho, eu costumo dizer que eu amo, por isso que eu tô aqui, amo o empreendedorismo. Eu tenho 28 anos de idade e eu falo com muito orgulho. Eu nunca fui CLTista. Aí, minha ó. carteira de trabalho é em branco e eu falo isso com muito orgulho. Eu falo que um dia eu quero colocar ela num quadro na minha casa em branco para as pessoas verem. E eu comecei no mundo do empreendedorismo. Minha família já vem no ramo de negócios, de ramo alimentício. Meus pais sempre tiveram comércio e eu sempre me apaixonei por isso. Sempre quis aí trabalhar com o público, comercial, ser comunicativo, vendas. E isso foram coisas que foram acontecendo na minha vida para chegar onde eu tenho chegado atualmente. Foram sementes que foram plantadas lá no começo, ainda com 18 anos. Então, hoje eu tá... Então já acabou a entrevista. Eu perguntei como é que foi o começo do cara. O cara não trabalhou para ninguém, olha aí. Não, eu trabalhei bastante, cara. Eu comecei mexendo com meus pais, né? Meus pais, a gente veio de uma família ali do empreendedorismo, com 18 anos. Qual era o negócio da família? Comida alimentícia, ali, ramo alimentício, chipa, né? Para quem não conhece, aquela formato em U, né? Que a gente ficou parecido com pão de queijo, lá no interiorzinho do meu estado. Eu vim do Mato Grosso do Sul. Sou sul-mato-grossense. Deixar bem claro que é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul e não Mato Grosso. Isso aí. E aí, eu vou fazer uma pergunta, olha aí, Pode gente. falar. Olha aqui, filma aqui em nós, olha só. Você que já falou para alguém que é de Mato Grosso do Sul, que ele é de Mato Grosso, com certeza você já ouviu. Não, eu sou de Mato Grosso do Sul. Brian, por que isso aí? Cara, nós temos uma rivalidade muito grande, é cultural isso daí. A gente fala que... Futebol. Tudo. Do futebol, afunilou ainda mais na época da Copa do Mundo, né? Entendi. Tava os dois estados disputando a sede, a gente infelizmente perdeu, mas não faz mal. Mato Grosso do Sul é muito melhor que o Mato Grosso. Eita! Tem turismo para dar e vender. Então... Mas qual, assim, deixa eu te perguntar assim, o que criou essa rivalidade? Era dois irmãos, um foi para Mato Grosso e outro foi para Mato Grosso do Sul e Cara, foi isso? eu não sei. Eu sei que eu já fui criado nessa cultura aí. Já nasci com raiva do Mato Grosso, só nem sei o que aconteceu. Já nasci assim. É bem isso. Legal. E você falou aí né, que a família empreendia e tudo mais. Então você já foi meio que impulsionado para esse mercado. Sim. Né? E depois do negócio de família, você está quanto tempo fora do Mato Grosso do Sul? Você já veio para cá faz muitos anos? Ou faz pouco tempo que você está aqui? Não, eu tô aqui há pouco tempo. Tô aqui há 1 ano e meio. Né? Cheguei aqui em junho do ano passado. E sempre trabalhou com a família ou não? Você Não, depois disso não. foi tentar novos ares? Com 18 anos ali a gente começou a empreender, né? Eu e minha mãe, né? Meus pais eram separados, meu pai estava viajando pelo Brasil na história de vida dele, no trabalho dele, e eu com a minha mãe fomos mexendo no ramo alimentício. Me apaixonei muito assim pelo empreendedorismo, vender, mexer com o público, gastronomia. Eu sou formado em Direito, então eu fiz a faculdade de Direito, me apaixonei muito pela comunicação logo em seguida. Eu trabalhei, eu fiquei 2 anos na minha cidade, Vicentina, é o interiorzinho do Mato Grosso do Sul.
uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, onde eu cresci a vida inteira, vivi a vida inteira ali. 5 mil habitantes, então... Nossa, pequenininha. Vim do interior e hoje estar onde eu estou já é motivo de muita alegria para mim, de muita conquista. Perfeito. Então, eu sou muito grato por tudo que eu vivi lá. Dali eu fui para novos ares. Fui para a capital com a minha mãe e foi onde minha vida começou de fato na parte profissional. E qual é a capital do Mato Grosso do Sul? Campo Grande. Pega Campo essa, Grande. você que chutou Cuiabá, errou, hein? Não, pelo amor de Deus, Cuiabá não. Campo Grande e... assim, para mim foi um choque de realidade. Morava numa cidade a vida inteira de 5 mil habitantes e fui para a capital, em Campo Grande, com 1.300.000 habitantes. Então, Nossa senhora, super populoso. Super populoso, uma outra realidade. A minha mãe Você estudava nessa época ainda? Não, já era formado. Já era formado. Era recém-formado em Direito, mas eu nunca quis ingressar na área, muito por conta da paixão que eu tive pelo marketing, pela comunicação. Mas foi fazer faculdade de Direito porque quem na família queria que o Brian fosse advogado? Era o pai, Cara, a mãe, a avó, quem era? Para ser sincero, ninguém. Assim, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para primeira vaga ali que eles falam, né, para Direito, e coloquei segunda opção comunicação e jornalismo, que era tudo junto. E eu passei de cara em Direito e falei, bom, já passei em Direito, isso aí, vou fazer ficar com Direito. essa daí mesmo. E aí acabei fazendo a faculdade. Para mim, eu sempre falo para as pessoas, foi a melhor coisa que podia me acontecer, porque eu pude me destravar na comunicação. Quando eu entrei na faculdade, eu era um cara extremamente tímido, tinha dificuldade de falar com as pessoas, de entrar e sair. E a faculdade me destravou muito ao ponto que hoje eu falo até pelos cotovelos e me deu um bom norte de se comunicar, de ter postura e tudo mais. Então eu digo que nada na vida é por acaso. Né? A faculdade foi esse momento de conhecer uma nova pessoa, no caso. Sim, me destravou muito, sim. Chegou a sofrer bullying, Brian? Porque isso aí é muito... No começo, sim, cara. Eu tinha muita dificuldade até para me relacionar com mulheres. Eu tinha muita dificuldade mesmo de conversar com as pessoas. Aí, ó, mulheres no plural. Então significa que o Brian aí é um Dom Juan, entendeu? Então é o que, Brian? Tinha o quê? Nervosismo de falar em público? Tinha, cara, bastante. Eu me travava bastante, eu tinha muita vergonha mesmo. E a faculdade de Direito me destravou isso de uma forma, assim, incrível. Porque a minha faculdade, a universidade que eu fiz, é uma das mais conceituadas do estado. Então a porrada para você se destravar, se desenvolver era diária. Era diária. Palestras que a gente fazia ali entre os alunos, aulão e tudo mais. Provas de falar em público. Então era um negócio que o tempo todo o professor exigia muito, ao ponto que a gente acabava evoluindo e destravando. É uma coisa que eu sempre digo hoje para as pessoas nas empresas que eu trabalho. Tudo na vida é treinável. Certo. Ninguém nasce sabendo, tudo é treinável. Você tem dificuldade, você pode treinar e isso vai aprimorando com o tempo. Olha e eu fui uma prova disso na minha faculdade. É muito bacana você falar sobre isso, porque tem gente que acredita muito que, não, uns nasceram para falar bem, outros já não falam bem porque não tem esse talento, não tem esse dom. Você é contrário a esse pensamento. Sim, então. sim. Eu falo por experiência. Toda a minha vida sempre foram feitas de grandes experiências, grandes aprendizagens e grandes quedas também. E a comunicação, a marketing, as vendas, o domínio que eu tenho nessas áreas foram experiências que eu tive. Quando eu comecei a ingressar nesse mundo que eu quis mesmo de fato ingressar no marketing, nas vendas, na comunicação, eu tinha vergonha de abrir o celular em público e falar, fazer um story, coisa que hoje eu não tenho. Muita gente, às vezes eu escuto as pessoas falarem, porque eu tento passar muito isso para as empresas, para os colaboradores. Gente, vocês precisam gravar. Hoje o mundo está muito tecnológico. A gente precisa ter o nosso conteúdo na internet. Olha aí. Pega para tudo, você que está me assistindo aqui agora. Presta atenção como se faz um story. Brian, manda ver. Vamos lá. Vamos divulgar aqui, vamos fingir que nós estamos ao vivo, porque o podcast é gravado, mas vamos fingir que nós estivéssemos ao vivo. Vamos como é que seria um imaginar que story? A gente está divulgando o S-Bags. O S-Bags. Hoje é dia 12. Vamos imaginar que domingo, dia 18, a gente vai ter o próximo evento do S-Bags, a próxima palestra ali. Entendi. Se eu fosse convidar, eu faria mais ou menos assim. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Brian, tô passando para convidar vocês. Dia 18, domingão, não perca tempo, são vagas limitadas, por tempo limitado também. Eu quero convidar você, os primeiros 50 que entrarem agora, vai ganhar um brinde comprando o ingresso do S-Bags Solution Experience. E vem correndo para cá, vamos mentorar com a gente, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos crescer, vamos evoluir.
Tô aqui te esperando, forte abraço, tamo junto, vem correndo, que vocês vão crescer muito. Eu e o Pablo estamos aqui, viu? Abraço! Tá vendo aí, gente, ó? Ele não tem a carteira assinada, agora vai ser a primeira vez que eu vou contratar esse cara. Olha aí. Muito bom, Brian. Cara, assim, é uma coisa que eu falo de coração. Tudo na minha vida, eu sempre fui um cara muito de... Eu sou evangélico, eu falo muito disso, eu acredito muito. Uhum. A palavra tem poder, a boca tem poder. Perfeito. A minha vida inteira, eu nunca me contentei com pouco. Eu sempre fui um cara de observar grandes pessoas e falar, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu quero seguir isso, eu quero Modelar. aprender isso. Uhum. E eu buscava ser assim. Quando eu percebi no mundo, há uns anos atrás, que começou a tudo virar marketing, Instagram, internet, e eu me apaixonava cada vez mais pela comunicação, pela televisão, pelo YouTube, pela internet, eu falei, eu quero estar um dia nessa área. Como eu não sei, mas eu quero estar, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a me comunicar, e isso... Legal. Isso fez eu chegar até onde eu cheguei. A minha pergunta para ti é assim, Brian. Beleza, você sonhando, veio de cidade pequena, né, depois mudou para uma cidade maior e você encontrou muitas pessoas, por exemplo, os teus amigos eram pessoas que também estavam buscando a mesma coisa que você, ou você de alguma forma se sentiu meio sozinho nesse desejo por evolução, por desenvolvimento pessoal? Cara, eu me senti muito sozinho. Na minha cidade ali, como eu falei, eu amo muito a cidade que eu vim, amo muito a minha terra, só que é um lugar onde parece que é proibido sonhar. Você tem que se acostumar com a mesmice de todo mundo, porque quando você quer sonhar um pouquinho, você está errado. Quando você quer sonhar um pouquinho, você já está sendo o cara chato, o metido, e isso acaba sendo, muitas vezes, minando os sonhos de muita gente. E eu busquei primeiramente sair da cidade para ter novos ares, porque eu falava, bom, se eu ficar aqui eu vou ser só mais um. E eu não tive muito apoio dos meus amigos, pelo contrário, muitos deles faziam chacota, tiravam sarro. Você lembra de algum fato, assim, uma cena, algo que ficou marcado para você? Cara, lembro, por exemplo, quando eu comecei a... Vamos expor esse cara hoje. Qual é o nome do fulano? Não. Quando eu comecei a fazer stories, eu já estava em Campo Grande, eu tive uma oportunidade de ouro, que era uma coisa que eu queria muito, trabalhar na televisão. Uau. E eu tive a oportunidade de trabalhar no SBT regional de Campo Grande. Certo. Eu tinha um amigo meu que trabalhava como apresentador, como merchandista, e um dia ele me convidou para fazer o Mochilink, como a gente fala, que é o garoto que fica com o linkzinho nas costas ali, dando suporte pro ao vivo e tal. Entendi. E eu comecei a gostar daquilo, eu participava todo dia vendo ele, e um dia eu pedi uma oportunidade e acabaram me dando uma oportunidade. E quando eu comecei a participar, a minha cidade, meus amigos mesmo, me tiravam muito sarro. Papo isso é coisa de viadinho, isso não vai dar em nada. Aí foi pra capital, já virou moça e tudo mais. Porque o meu interiorzinho é o interior chucro. Certo, certo. A galera que... Falar uma palavra nova, um vocabulário novo, o cara já mudou de time. Já mudou de time. Entendi. Então eu sofri muito essa zoeira. Muitas vezes me chateava, outras vezes eu não ligava, mas ao passar do tempo eu aprendi que cada um só dá aquilo que tem, né? Tá certo. Então, não dá para esperar mais de não. quem não tem aquilo lá para oferecer. Né? Eu digo assim, eu hoje com 28 anos, eu gosto muito de aceitar críticas de pessoas que estão 1% a mais do que eu. Olha essa daí, ó. Ou de alguma forma ter uma empresa que eu não tenho, ou ter um colaborador a mais que eu não tenho, ou tenho um carro que eu não tenho. Pessoas que construíram algo do que eu gosto de ouvir, eu tenho toda a humildade de aprender. Então você aí que está me ouvindo, que quer empreender, mas fica na dúvida, porque geralmente o empreendedor gosta de dividir as suas ideias com as pessoas, Sim. né? Ele vem lá e divide com amigos, às vezes divide com familiar e tal, e muitas vezes ele recebe aquela crítica retundante, aquele balde de água fria. O que você diria, qual tipo de pessoa que essa pessoa aí que está querendo começar no mundo dos negócios deveria ouvir? Cara, eu diria não só no mundo dos negócios, mas para todas as áreas da vida. Eu sempre digo o seguinte, Pablo, nada na vida é fácil, tudo é difícil. Se você casar é difícil, se você pensar... É que se você pensar só na dificuldade, tudo é difícil. Casar nem é tão difícil, difícil é manter o casamento. Sim, mas se a gente pensar só na dificuldade, a gente não faz absolutamente nada. A gente não casa, não prospera, não abre uma empresa, não tem filhos, não estuda. Então eu digo o seguinte, começa a filtrar quem realmente tem falado para você.
Se é uma pessoa que tem algo para te acrescentar ou são pessoas que querem travar a sua vida. E como saber isso? Porque às vezes o cara foi criado com aquele amigo que ele gosta, aquela pessoa às vezes é um pai, é uma mãe, é um tio, alguém que ele realmente admira, daí ele chega lá, divide o sonho, recebe aquele banho de água fria. Como saber que pessoa procurar? O que você Olha, diria? eu aprendi a diferenciar analisando e olhando o meu redor. Eu acho que tudo a gente tem que aprender a ler os sinais. Poxa, eu vou pedir conselho para um primo, por exemplo, que nunca conquistou nada. Será que realmente eu estou pedindo para a pessoa certa? Eu acho que é entender os sinais. Por mais que seja uma pessoa importante na sua vida, pai, mãe, é que muitas vezes os pais vão falar algo para não te ferir, porque às vezes eles têm medo de trilhar um caminho e eles querem que às vezes você não trilhe o mesmo caminho porque ele acha que não vai dar certo e tudo mais. Eu costumo dizer que o calçado, por mais que você calce 40 e eu também, o teu formato é diferente do meu, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem sua trajetória. E eu acho que a gente tem que entender os sinais, é buscar até onde aquela pessoa que está te falando alguma coisa, realmente ela tem autoridades para estar te freando ou não. Eu acho que basicamente isso. Eu sempre soube separar, sabe? Amigos de realmente conselheiros que pudessem transformar a minha vida. Certo. Amigos eu sempre tive de vários setores. Né? Setores do futebol, setores da balada, da escola, da faculdade. Mas eu tive poucos que eu podia falar, esses aqui, se eu precisar agora ligar, falar, cara, me empresta R$50 que eu tô passando dificuldade. Eu sei que o cara vai me emprestar. Poucos, mas eu sempre soube entender os sinais. O conselho que eu dou é entenda os sinais, sabe? Para pensar realmente qual é o ciclo que você tá. Entendi. Uma frase que eu aprendi na vida é: se você anda com 5 idiotas, você um dia vai se tornar o sexto. É verdade. Uma vez uma pessoa me perguntou qual é a chave da prosperidade. Eu falei, olha, a chave da prosperidade é você andar com pessoas que são prósperas. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Certo. Você é um cara que eu considero uma mentalidade próspera. Eu falei isso antes da gente entrar no ar. Eu estava na tua palestra e para mim é uma honra estar aqui. E no dia que eu estava na tua palestra, eu estava com a minha ex-mulher na época, eu cutuquei ela, porque eu lembro de uma frase que eu fiquei assim encantado com a tua postura. Eu quero registrar isso aqui, tá? Olha isso aí, galera. Não é sempre que as pessoas vêm aqui para falar bem de mim. Então, não, mas é verdade. Gasta um tempo para ouvir esse cara. O Pablo falou uma coisa que eu gostei muito de ouvir e aquilo mexeu muito comigo naquele dia. Que entra o que eu prezo muito, que é a palavra tem poder. Você acabou a tua palestra e você disse assim, eu nunca esqueci. Eu sou Pablo Paixão, muitos de vocês não me conhecem, mas a partir de agora vocês vão ouvir muito falar de mim e vão participar de muitas palestras minhas. Quando você terminou a tua palestra assim, eu falei, cara, que cara foda, bicho. Que atitude foda, porque você estava num lugar, num ambiente que não era seu, com pessoas que você não conhecia, e você foi lá e deu sua cara a tapa e falou, eu sou o cara, eu vou vencer, é isso aí, daqui a um tempo vocês vão me aplaudir cada vez mais. Eu achei isso sensacional. É porque eu acho que... Muito obrigado, Brian, por dividir isso comigo, né? A gente realmente, quando está lá em cima, a gente não sabe o que as pessoas estão filtrando, o que elas estão recebendo e se estão gostando ou não, né? A gente faz a nossa parte. Mas uma coisa que eu aprendi, que foi um ditado, você falou de ditados, eu também tenho alguns que eu gosto, tudo aquilo que é feito com convicção atrai adeptos. Quando eu ouvi isso, aquilo mudou minha vida. Assim, pô, isso é muito verdade. E o cara tá lá, ele pode estar falando a maior abobrinha do mundo, mas se ele acredita naquilo, algumas pessoas vão ir com ele. Sim. Então, eu demorei muito tempo para começar a empreender. Você está com 28 anos aí, já tem uma carreira no empreendedorismo, né, continua nessa área, mas a vida para mim aconteceu aos 30. Então, aos 30 anos, virou uma chave na minha mente. Eu percebi que eu tinha muitas crenças limitantes que me impossibilitavam de chegar no resultado que eu queria para mim. E a partir daí uma chave virou, eu comecei a ler muitas coisas e andar realmente com pessoas que me levavam, que me desafiavam. Eu queria andar com pessoas mais inteligentes, mais prósperas, que me trouxessem algum conhecimento. Eu não gostaria mais de ser o mais inteligente da mesa, né? Mas eu aprendi isso, que a confiança naquilo que você faz é o que faz as pessoas devolverem para você aquilo que você está buscando. Então,
Por exemplo, é a confiança na apertar a mão e fechar um negócio, é a confiança de que você vai conseguir abrir aquele negócio, é a confiança de que você vai sentar, vai falar e o investidor vai te apoiar naquele projeto. Se você não tiver isso, amigo, nem vai para essa área, né? Porque a confiança é tudo para você fazer alguma coisa. Sim, a confiança te dá autoridade, né? É aquilo que o Cristiano Ronaldo fala, né? Sou o melhor. Sou o melhor. Então eu posso não ser, mas na minha mente eu sou o melhor. Exatamente. E realmente o cara é o que mais tem gols, é o cara que mais jogou por seleção, é o único que fez que fez gol em todas as Copas, né? 5 Copas e tal. É o cara. É o cara. E na mentalidade dele, ele desenvolveu isso, ele foi atrás e conseguiu. E eu acho que todo empreendedor, em algum momento, ele bebe da mesma fonte. Não importa a área que ele está, mas ele começa a desenvolver a mesma mentalidade. Eu percebi que as pessoas de sucesso têm um comportamento muito similar. Você concorda com isso ou você pensa diferente? Não, eu concordo contigo. Empreender no Brasil não é fácil, né? Empreender no Brasil nunca foi fácil por várias coisas que a gente pode ficar aqui debatendo a noite inteira. Entendi. Que é sobre legislação, tributos, tudo mais. Uma coisa que eu falo sobre empreendedorismo, que eu aprendi, eu já tive empresas, eu quebrei, eu reestruturei, eu quebrei. E muita gente, às vezes, quando a gente fala que quebrou, no Brasil parece que é pecado quebrar, né? Peraí, mas você quebrou, cara? Já quebrei. Não acredito. Já quebrei várias vezes. Poxa, eu falando de sucesso aqui, vou entrevistar o cara que quebrou, cara. Não. Meu Deus, as pessoas têm medo de quebrar, porque eles acreditam que isso é avesso ao sucesso. Mas eles têm algumas coisas que eles não sabem, você vai dividir aí com a gente. Aí. Exatamente, eu acho que quando você mostra suas fragilidades, é aí que você realmente é forte. Quebrar não é fraqueza, quebrar é uma aprendizagem. E hoje, na minha opinião, falando de empreendedorismo ali, falando de empreendedor, eu digo o seguinte, não existe empreendimento difícil ou empreendimento ruim, existe empreendimento sem dinheiro, sem estrutura, sem operação, sem inteligência, sem organização. Eu quebrei porque eu não tinha nada disso. E hoje eu aprendi... Só à vontade. Só à vontade. E hoje eu aprendi que, tendo um pouco dessas coisas, você tem... Mas como é que você aprendeu isso aí? Cara, eu aprendi da pior maneira. Né? Quando eu tive meu comércio lá em Vicentina com a minha mãe, a gente vendia, numa cidade de 5 mil habitantes, eu vendia 1.500 chipas por dia. Uhum. Ou seja, eu tinha 1/3 da população comprando praticamente todo dia chipa. Vote Brian para prefeito de Clementina. Clementina? Vicentina. Olha, Clementina é a do... Nem é a do Tiririca, eu já misturei tudo. A do Tiririca é a Florentina. E uma coisa que me fez entender bastante de negócios e que a minha vida, eu sempre falo que ela é muito ligada com Deus. Certo. Eu sou evangélico e a minha vida sempre foi muito ligada com Deus. Todas as vezes que eu passei problemas é porque eu estive muito afastado dele. Ah, bacana. E a minha vida, principalmente financeira e de empreendedorismo, sempre foi um aliado, né? Deus sempre toca na nossa vida de todas as formas, né? Perfeito. E quando eu quebrei, eu era uma pessoa muito ruim. Eu era um patrão ruim, eu era uma pessoa arrogante, um filho ruim. E eu precisei, acho que de alguma forma, aprender... Bater com a cabeça no chão. Para começar a voltar para o centro das coisas e falar, opa, peraí. Porque assim, eu tinha 20 anos numa cidade de 5 mil habitantes, eu faturava 30 mil por mês. Eu não estava preparado. Subiu para a cabeça. Não estava preparado para ter uma postura de realmente homem. Rei da xepa. Rei da xepa. E aí eu quebrei por arrogância, por maltratar demais as pessoas. E qual é assim, muito bacana você tocar nesse assunto, porque a arrogância e a confiança, elas parecem que são a mesma coisa. Sim. Qual é a diferença entre a arrogância e a confiança? No teu entendimento. A confiança é você saber que você pode fazer um bom trabalho, que você é melhor naquilo que você faz, ou que você vai entregar um bom resultado. Isso é confiança. Eu confio que eu vou fazer um bom trabalho nas empresas que eu presto consultoria, nas empresas que eu faço gestão. Agora, a arrogância é você achar que você não precisa de ninguém, que você nunca precisa aprender, que você está acima de tudo, do bem e do mal, que eu não posso escutar também um colaborador da empresa, uma dica, uma ajuda, ou o dono da empresa. Isso é arrogância. Eu sempre fui um cara muito arrogante, de achar que o meu jeito era o jeito que bastava e deu. Então acho que é por isso que a gente se deu bem, né? Porque eu também tinha esse mesmo defeito, cara. E é incrível, né? O quanto a gente precisa bater com a cabeça no muro, né? A cara na parede, para você entender que algumas coisas você tem que realmente ter essa volúpia, essa vontade, essa garra, né? Faz você acreditar que
você é capaz de tudo e que nada vai te parar e você não quer ouvir ninguém e tal. Exatamente. E aí chega um momento que você tem que escolher, né? Se você vai seguir por esse caminho ou se você vai parar, vai ouvir conselho. Que às vezes até, sabe aquela história da pasta de dente, né? Que eles queriam aumentar o lucro. Antigamente os tubos de pasta de dente era só um furinho, então as pessoas compravam um tubo de pasta de dente e ficavam a vida inteira. Meses usando a pasta de dente, que era só um pouquinho que saía, né? E aí eles bolando estratégia para vender mais pasta de dente, como é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos fazer aquilo, grandes executivos na sala debatendo como faria e tal. O tiozinho que estava lá servindo café disse: por que vocês não aumentam o furo? Hoje, quando você vai passar o negócio do tubo de pasta de dente, se apertar com tudo, você vai toda a pasta de dente ali. Exato. Então, era um tiozinho, não estava ali... não era do setor? Não era do setor, nem foi convocado para a reunião, ele estava ali apenas para servir as pessoas que estavam ali. E a história conta que ele, inclusive, ganhou um cargo, né, na diretoria e tal, participou lá. Então, é assim, se as pessoas que estavam coordenando aquela operação não tivessem humildade suficiente para reconhecer, para ouvir que aquela era uma dica importante, estariam aí debatendo sobre como... Até hoje, como vender mais pastas de dente. Sim. Isso é o que eu falo muito atualmente nas empresas. Hoje, você dá consultoria também? Dou consultoria e dou palestra de vendas para as empresas ali junto com os colaboradores. Perfeito. Hoje eu falo o seguinte, não existe o dono, não existe o Brian, existe uma equipe. Ok. Eu sempre digo o seguinte, todo mundo tem que ser general. Nós somos generais. O general, numa guerra, tem um general que é o líder de um exército. Só que o líder, ele somente é só um mero fantoche. Ele não é nada mais do que ninguém. Porque se você quebra uma empresa, quebra-se todo mundo. Desde da faxineira até o dono. E às vezes eu vejo que as empresas falta esse filtro. Muitas vezes quando eu chego nas empresas, eu escuto que o dono não sabe muitas vezes o que se passa no colaborador que fica na baiazinha do telefone. Entendi. Não sabe das dificuldades e eu entro nas empresas para colocar esse elo mais próximo. O que você acha que é mais difícil, cara? Aí, ó, pergunta polêmica. O que você acha que é mais difícil? É ser funcionário ou ser empreendedor? Cara, boa pergunta. Olha, o que eu acho que é mais difícil? Eu amo empreender, então eu não consigo ver o lado ruim da coisa de empreender. Eu acho que todo mundo tem as suas dificuldades, mas eu acho, se eu for falar hoje... Vocês estão vendo que o Brian está buscando ficar em cima do muro. Tá entendendo? Mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que se eu fosse escolher hoje, tirando a minha opinião, vendo o que eu vejo de modo geral, eu acho que é mais difícil ser empreendedor. Ser empreendedor. Sim. Não fiquem com raiva do Brian, pessoal do CLT, por favor. Ele vai explicar o porquê. Por quê, Brian? Eu acho que é mais difícil ser empreendedor porque o cara tem que cuidar são várias famílias que tá nas mãos dele todos os dias, né? E não é fácil você ter uma responsabilidade muito grande. Não é fácil você ter uma mentalidade ali de ter que dar certo, porque, com todo respeito a quem é CLTista, mas é muito comum as pessoas fazerem só o mesmo. Né? Ela entra lá, faz o dela, por mais que ela faça bem feito. Mas ela não está muito preocupada se tem que pagar o aluguel no dia seguinte. Certo. Desde que ela receba o salário dela em dia para ela pagar o aluguel dela, tá tudo resolvido. Okay. E o empreendedor ele tem que se preocupar com várias famílias, o aluguel da casa dele, o aluguel da empresa dele. Eu acho que ser empreendedor acaba sendo mais difícil pelo acúmulo de situações. Ótimo, ele já deu a opinião dele, mas agora eu vou perguntar a você que está acostumado a dar essa consultoria para empresas e tal, certamente você vê algumas empresas que estão desequilibradas, né, como você mesmo falou. Na tua visão, o que é o que mais dificulta o trabalho de um funcionário, de um colaborador? Eu acho que é o patrão não dar voz e vez para o colaborador. Eu sinto muito isso quando eu chego nas empresas. Os colaboradores sempre falam a mesma coisa. Pô, cara, que bom que você veio, que bom que você está aqui, pô, me sinto feliz, me sinto bem. O antigo gestor ou o antigo gerente era só grosso. Conhecido como Brian do sindicato. Tipo isso. Eu acho que para você ter uma grande empresa, você precisa escutar as pessoas que estão nela. Fazer as pessoas se sentirem felizes. Pessoas felizes elas prosperam, elas rendem mais. Isso é um dado existente.
Se você tem 10 colaboradores satisfeitos com a sua gestão, satisfeitos com a sua forma de tratá-los, eles vão te valorizar todos os dias, mesmo que indiretamente. Isso vai gerar um resultado muito melhor na tua empresa. O grande problema dos empresários é que eles não falam a mesma língua que os colaboradores. O cara muitas vezes nunca parou para almoçar com o colaborador. Isso aqui não é papo de gente, que eu tenho que mostrar que eu sou humilde, bom samaritano. Não se trata disso. Se trata de você deixar o seu colaborador na mesma proporção que você. Porque até para você dar uma puxada de orelha, você vai ter mais moral. O cara não vai te olhar como chato. Vou ter que escutar porque senão vai me mandar embora. Entendi. Não, ele vai te olhar como um amigo. Pô, vou ajudar esse cara porque ele é tão gente boa comigo. Eu vou ajudar a empresa dele a prosperar. Automaticamente eu vou prosperar, eu vou ganhar um aumento, eu vou aumentar meu cargo, eu vou continuar aqui, tá tudo certo. Então eu acho que precisa os empresários muitas vezes ter esse papo humano de igualdade mesmo com os colaboradores, que muitas vezes eu não vejo isso, tá? Em várias empresas, de vários setores diferentes. Cara, olha que bacana. Então você está aí mais ou menos apagando fogueira do empreendedor. Eu vejo muito isso, cara. Infelizmente falando, não precisava ser assim. Eu acho que a gente poderia ter uma postura de empresas de uma forma bem diferente. Não é tão difícil de lidar com o colaborador. Apenas converse, cara. É tão simples. Tenta entender o lado do colaborador. E vamos fazer então vamos fazer aqui, ó. Estou fazendo o papel do advogado do inimigo, né? Que é assim. Beleza. Uma coisa é o colaborador, às vezes, que não está muito interessado, prejudica a empresa do patrão. Normal, outras tem em vezes qualquer lugar. É o patrão que também não dá respaldo para o funcionário. Sim. Mas vamos fazer um terceiro caso aqui. O patrão que é o cara para o funcionário, mas o funcionário ainda assim não desempenha, não desenvolve, não performa. O que você diria? Como é que conserta uma situação dessa? Aí é o seguinte, aí é questão realmente que não... Aí o problema não está no patrão. Aí, como você acabou de falar, tem funcionários que não tá nem aí, que você tenta ajudar e também não vai. A gente tem que saber que tudo na vida é um equilíbrio. E qual é o limite? O limite eu acho que você tem que... puxa para o seu lado, tenta ensinar, tenta ajudar a evoluir, a crescer. Tá vendo que não tem resultado, que está prejudicando a equipe, está prejudicando o andamento, aí você tem que trocar mesmo, tem que fazer a troca de colaborador. O que não dá para você insistir também a vida inteira em ninguém, isso em qualquer área da nossa vida. Tá tentando evoluir com uma pessoa que não está querendo evoluir com você, o ideal é você trocar e cada um segue sua vida. Entendi. Isso na empresa tem que ser um marco também. Né? Eu acho que a gente tem que treinar. Sim, eu tenho dito muito isso. Treine, acelere e fature. Né? Eu sempre falo isso para os empresários. Treine, acelere e fature. É um método TAF. Treine, acelere e fature. Você que desenvolveu? Sim. Treine os seus colaboradores, acelere com eles e, consequentemente, você vai faturar cada vez mais. Ok. Então, treine os seus colaboradores. Dá todos os macetes que você pode dar. Dá todo o feedback positivo que você pode dar. Faça reunião semanalmente. Pergunte o que está bom, o que está ruim. Quais são os pontos positivos que eu, como patrão, tenho? Quais são os pontos negativos? O que você, colaborador, acha que fez de bom essa semana? O que você acha que você errou? Entendeu? E aí você vai começar a dar um respaldo de evolução cada vez mais. Brian, fiz tudo isso e o cara não está evoluindo. Aí realmente tem que cortar. Não adianta. Você tocou num ponto importante aí, reunião. Quantas reuniões um ambiente saudável tem que ter assim por semana, por mês, semestre? Como que você organizaria isso? Ou cada caso é um caso? Acho que cada caso é um caso. Tem empresas que eu já peguei que estava num caos tão grande que tinha que ser feito uma vez por semana. Eu não sou adepto a fazer uma vez por semana, tá? Eu acho que o ideal é fazer uma vez a cada 15 dias para não ficar algo também maçante. A reunião ela tem que ser algo construtivo. Quando se torna maçante, ela já para de ter resultado. Né? A mente humana, eu aprendi isso na faculdade. Quando a gente tinha aulas, os próprios professores falavam: quando você tinha mais de 2 horas de aula, você para de absorver conteúdo. Você só está escutando e não está absorvendo nada. Então, quando você tem muitas reuniões, mensalmente, acaba parando de absorver conteúdo. Faça aí uma vez a cada 15 dias, eu acho que é o suficiente. Faça com pautas, divide em setores. Eu tenho uma empresa que tem o setor comercial, o setor de marketing, o setor operacional. Defina líderes nesses setores. Não fazer uma reunião com todos os colaboradores para falar de assuntos específicos. Você pode até fazer com todos os colaboradores, mas defina um líder, né, de cada setor para que aquele líder faça uma coleta de informações. Eu tenho 10 pessoas no meu comercial, eu tenho 20 no meu operacional, eu tenho 3 no meu marketing. Separa um líder ali que vai trazer todas as informações, todas as sugestões.
pontos positivos, negativos, isso é legal. Olha isso, que bacana, porque ele tocou numa situação aqui, e tá muito legal esse podcast aqui, essa entrevista, porque o Brian tá levantando vários assuntos que nem estavam na pauta. Eu já deixei a pauta de lado e estou só perguntando aqui, mediante o que ele está falando. Como identificar, Brian, com a tua experiência, como identificar aquele colaborador que tem um perfil de líder? Quais, assim, 3 características que você acha assim, importante, ou mais, se você tiver aí? Cara, o líder, na verdade, ele se destaca muitas vezes por ser um exemplo no grupo que ele está. Normalmente, o líder é um cara que ele tenta ajudar os outros que estão na mesma função que ele, sem maldade. Entendi. O líder, ele quer que todo mundo cresça, porque o líder, ele pensa que aquilo ali é a equipe dele, se todo mundo cresce, ele também cresce. É muito fácil você definir quem é o líder do seu setor. Quando você começa a estipular metas, vou dar um exemplo aqui que é muito comum, no âmbito comercial, você tem 10 colaboradores e você fala o seguinte: pessoal, hoje eu quero dar uma meta para vocês coletiva. Se vocês baterem a meta, vocês vão ganhar um jantar. A pessoa que é líder, ela vai ser a primeira a topar. Ela vai falar: top, cara. Vambora, vamos todo mundo junto. E aí, galera, vamos vencer. A pessoa que não tem perfil de liderança, ela vai questionar. Falar: tá, mas e se eu vender 80 mil sozinho? E os outros vender 20? Eu não acho justo. Cada um por si, Deus por todos. Esse é o cara que você já vai ver que não é o líder da equipe. O líder, ele não tem... O líder, então, ele tem um pensamento mais coletivo. Coletivo, exatamente. E ele... Serve mais. Sim, exatamente. Ele serve muito mais. O monge executivo, hein? Para você que gosta de literatura, esse livro aí, ele fala exatamente sobre isso, sobre o líder servidor. Sim. Tá, essa é a primeira característica. A segunda? Cara, a segunda eu acho que pelo menos eu, sempre quando eu fui líder das empresas que eu trabalhei, eu sempre tive uma postura de liderança. Eu sempre fui um cara de defender, de ajudar todo mundo. Defender a equipe, também defender a equipe, exatamente. O supervisor vinha dar uma bronca, eu falava: não, peraí, vamos conversar. Brian, eu tava pensando em cortar o Pablo. Não, cara, eu acho que não é bem por aí. Por qual motivo? Vamos dar mais uma chance. Eu sempre fui um cara de defender a minha equipe, nos setores que eu estava, de ensinar. Eu nunca tive problema de ensinar. Eu sempre escutei, cara, não ensina não, porque depois vão tomar a sua vaga. Eu falava: não tem dessa. Quando você ensina, você aprende cada vez mais. Então, eu não tive esse problema, nunca tive esse problema na minha vida. Eu sempre gostei de ensinar. Porque quando você ensina, você está dividindo conhecimento, e quem ensina aprende 2 vezes mais aí, e você só cresce. Então, eu acho que o líder é o cara que protege, é o cara que coloca todo mundo para cima. E ensina o que sabe. Ensina o que sabe, quer todo mundo bem, quer todo mundo prosperando. Eu acho que isso é o líder de verdade. Entendi. Olha aí, 3 características. Você que está em casa e quer liderar e não sabe como, não pense que liderar é mandar nos outros. Não. Liderar é servir. Não. É isso? Porque também tem aquele caso, Brian, do cara que ele se auto-intitula líder. Tem, muito. Que é o cara, não, eu sou o líder aqui, eu que mando, eu que faço. Esse, na verdade, é líder ou não? Como é que funciona? Sabe como que você pega esses caras? É muito simples. Dá uma tarefa desafiadora para ele, sabe? Descascar 1000 abacaxi. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que fala na sua empresa: não, que eu resolvo, eu lidero, eu dá no meu peito que eu mato. Coloca um problema com o cliente. Porque aí você vai ver se realmente ele tem perfil de liderança. Porque quando você tem problemas com o cliente na sua empresa, isso principalmente para quem tem loja, para quem tem clínica de estética, clínica de odonto, que muitas vezes você tem problemas diários com o cliente. Certo. Insatisfação, foi fazer um procedimento que não gostou e tudo mais. Uhum. Você quer ver se o cara tem perfil de liderança? É como ele vai tratar o cliente. Entendeu? Se ele vai xingar o cliente, se ele vai bater na mesa, se ele vai espantar o cliente, ele não tem perfil de liderança. Certo. O líder é aquele cara que vai resolver os problemas e não criar mais. Então... Isso é bacana. Coloca um desafio pro cara que você vai ver se ele tem perfil de liderança. Porque tem gente que acha que liderar é mandar. Só mandar. Isso não é, de fato, não é a única coisa que um líder faz. Né? Existem muito mais coisas. E, inclusive, o líder, quando ele delega a função, as pessoas acatam porque vem nele ele um inspira. Líder. Né? Exato. Uma coisa que eu já escutei de muitos donos de empresas que sempre falaram para mim. Me falaram assim: Brian, eu não sei falar com o meu colaborador. Eu não sei falar com as pessoas. Se eu for falar, eu vou xingar, eu vou magoar. Então fala você. E aí sempre me passaram essa bola para eu resolver.
Cara, e eu vou falar o seguinte: tem o líder, tem o empreendedor, tem o colaborador, mas tem uma parte da empresa que é muito importante, que é os nossos queridos vendedores, né? Aqueles, eu amo, né? eu amo. Qual característica de um bom vendedor? Como é que a gente identifica esse profissional tão caro e tão raro hoje em dia? Quem sabe vender nunca fica desempregado. Pega essa. Primeira coisa, quem sabe vender nunca vai ficar desempregado. Qual é a melhor característica, e já me fizeram essa pergunta várias vezes, qual é a melhor característica de um bom vendedor ou o que fazer para ser um bom vendedor? Muito simples, comunicação. Quando você aprende a se comunicar com as pessoas, você aprende a se conectar com as pessoas. Eu digo o seguinte, Pablo, ninguém na vida, nem você, nem eu, nem ninguém que estiver assistindo a gente, gosta de gastar dinheiro. Você pode ser bilionário. Se eu te oferecer o meu celular agora, você vai falar, não, obrigado. Você pode ter 1 bilhão na sua conta, você não vai querer comprar. A gente aprende a vender as coisas para as pessoas quando a gente se conecta com elas. A melhor forma de você conectar com as pessoas é se comunicando, é conversando. Deixa a venda de lado. Dá um bom sorriso, um bom aperto de mão, um bom abraço. Pergunta de onde ela veio, o sotaque dela. Quebra o gelo da venda. Entendi. Muita gente não faz isso, só fica focado no número. Eu vim para te oferecer esse celular que custa tanto, aquele robozinho. E aí você não consegue vender, cara. Eu Certo. já fiz muitas vendas na minha vida, em outros trabalhos que eu tive, por se conectar com as pessoas. Parque aquático mesmo foi uma delas. Parque aquático, olha aí, ó. Verão chegando, vamos falar dessa experiência aí. Mas então, um bom vendedor é conexão. Conexão, se deixar comunicar. a preocupação com o dinheiro de lado. Exatamente. O dinheiro é o final das coisas. Primeiro Ótimo. se conecte, depois entregue valor do seu produto, do seu serviço, e aí sim o preço vai ficar muito pequeno, porque você se conectou tanto com a pessoa, entregou tanto valor, que o cara vai falar, nossa, mas esse celular custa só 10 mil reais? Dá 3 desse aí pra mim. É exatamente isso. Cara, e assim, ó. Você acredita que qualquer pessoa pode vender? Sim. Tudo na Sim. vida é treinável, Pablo. Olha isso Tudo aí, na vida ó. é treinável. Basta treinar, basta se dedicar, basta aprender com quem já está fazendo um caminho legal. Eu sempre, todas as empresas que eu trabalhei com vendas, e aí pegando um gancho do parque aquático, eu trabalhei no Candeias, grande rede de turismo, que é original de Santa Catarina. Tem, até onde eu sei, em todos os estados do Brasil, tem em vários lugares do mundo. E eu aprendi com grandes pessoas lá dentro, com grandes vendedores. Eu entrei assim, sem saber vender nada, e eu só ficava escutando os caras na mesa do lado. E fui pegando as dicas, e eu sempre fui um cara curioso. Falei, cara, como que eu posso vender? O que eu posso falar? E se o cara me falar isso, se o cara me falar aquilo? Eu sempre fui curioso, sempre fui buscando aprender com as pessoas, e fui treinando sozinho em casa, e fui treinando diariamente, fui quebrando a cara, fui perdendo vendas. Eu vou te fazer uma pergunta assim, é porque esse assunto sobre vendas, ele é extenso. Sim. E a gente em contato com outros empreendedores, com outras empresas também, empresários, a gente percebe que esse profissional, ele é extremamente raro no mercado. Exato. Né? Você acredita que existe diferença de vendedor, por exemplo, o vendedor que vende copo descartável, tá? Para o vendedor que vende um helicóptero, o que você diria que é a grande diferença entre um e outro? Inclusive, essa dica vai para aquele cara que está vendendo, mas às vezes quer vender um produto com valor agregado maior, né? Quer dar saltos, quer dar voos maiores. Qual é a grande diferença que você percebe naquele cara que vende um produto, um valor Mais agregado? mais agregado, e aquele que tem um valor mais popular? Talvez a oportunidade. Porque existe muita gente que trabalha no mercado de trabalho aí, vendendo, vou dar um exemplo aqui bem chulo que me veio à cabeça agora, capinha de celular. Já fui em muitas lojinhas de capinha de celular que você vê grandes vendedores ali, de postura, de comunicação, de desenvoltura, mas às vezes nunca teve uma boa oportunidade de estar vendendo, por exemplo, de um palestrante que estava lá no SBX com uma boca mafra, por exemplo. Entendi. Talvez você pode ter grandes pessoas aí que nunca tiveram oportunidades. Outro ponto eu acho que é a mentalidade. Tem muita gente que acha que eu não sirvo para aquilo, eu não tenho capacidade para vender um carro de luxo. Porque no fundo eu não acredito em diferença. Eu acho que se eu sei vender um copo de vidro ou um copo de plástico, eu também sei vender um carro. A oportunidade quem faz sou eu. Perfeito. É a comunicação, é a conexão que eu faço. Pessoas para comprar sempre tem. Sempre tem. Senão não existiria carro de R$1 milhão.
Ótimo. Sempre vai ter pessoas que vão comprar. Você que tem que fazer a oportunidade de chegar até a pessoa e converter a venda. Olha aí, pega essa. E a gente falando de vendas aqui, aí tem aquela coisa, tá, peraí, mas olha só. Às vezes eu tentei vender, mas o cara, eu não conseguia quebrar objeções. Isso. A pergunta agora é, Brian, estou vendendo meu produto, sei falar tudo sobre o produto, gosto de me comunicar com o cliente, mas tenho medo ou não consigo superar as objeções. Que dica você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que isso não é o fim do mundo, não. Tá? Primeiro, se todo mundo vendesse para todo mundo andava de Porsche. Tava todo mundo milionário. É verdade. Faz parte das empresas, faz parte dos negócios você vender para pessoas e não vender para outras. Isso é normal. A gente tem que deixar isso de uma forma leve. As pessoas se cobram muito diariamente nas empresas. Eu vejo isso. O colaborador, eu não consegui vender hoje, e aí já desanima, e já quer chorar, e já quer desistir. Eu falo, cara, calma, relaxa. A venda ela vem natural. Certo. Se você não vendeu pro Pablo, você pode vender pro Brian 2 vezes e já compensar aquela venda que você perdeu. Entendi. Haja naturalmente. Eu acho que, Brian, mas eu não consigo quebrar a objeção por medo. Aí é um problema. Se você tem medo, é porque você está inseguro. Se você é o cara tá que para no não, né? Se você... não... É porque se você está inseguro, você não domina 100% o assunto. Porque quando você domina 100%, você não tem medo de falar, você não tem medo de quebrar as objeções. Quebrei todas, mesmo assim o cara me disse não. Porque realmente não é o perfil da tua empresa. Isso faz parte. Faz parte. Você fez toda a tua parte. Por exemplo, eu não tenho perfil hoje ainda de comprar um carro de R$1 milhão. Se um vendedor vier me oferecer, agora eu vou dar várias objeções para ele. Quer dizer que o vendedor é ruim? Não, é porque eu não sou o perfil ainda daquela loja. Mas tem pessoas que são, faz parte. Perfeito. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque eu lembro quando eu era garoto, a minha primeira experiência com vendas foi aos 19 anos. Certo. Eu nunca tinha vendido nada, mas eu me achava cara de pau o suficiente para oferecer. Então fui vender plano de saúde para as pessoas, né? Top. Era um planinho de saúde, assim, era aqueles planos com participação. Sim, eu já vendi muito isso. Funciona. Esses planos realmente atendem uma demanda muito expressiva da sociedade, né? E uma parcela muito grande de pessoas que realmente têm ali as suas necessidades atendidas por esses planos. E eu fui um sucesso de vendas, mas eu fiquei umas 2 semanas apanhando, assim, até aprender como oferecer, o que dizer, qual a estratégia para chegar nas pessoas, porque o meu trabalho era o famoso PAP, né? Porta a porta. Então, ô, dona Maria, não quero, tchau, quem é você? Eu não vou aí não. Então, várias objeções aconteciam. Então, quando eu faço essas perguntas, é muito para a gente passar para quem está em casa. Sim. A experiência de quem está nesse âmbito, quem está nessa área. Porque as pessoas também, inclusive, muitas pessoas veem o vendedor como picareta, que é o cara que vai chegar para te oferecer uma coisa que tu não quer, por um preço que tu não gostaria de pagar. Não gostaria de pagar e que não vai atender a tua demanda. Sim. O que você teria para dizer para essas pessoas ou para esses vendedores que de fato, né, tem esse perfil? Eu acho que o vendedor não é picareta. Eu acho que é um bom malandro. Não vejo como um picareta, não. Todo mundo precisa comprar alguma coisa. Tem gente que está te oferecendo, você não é obrigado a comprar. Né? Aí vai da persuasão do vendedor. Vou te vender uma caneta que não escreve, Brian. E aí? aí é demais também. Aí não dá. Aí você é um bom vendedor ao ponto de me convencer de comprar uma caneta que não escreve. Aí é demais também. Acho que tudo tem limite. Mas assim, eu sou apaixonado pelo mundo das vendas, sou defensor dos vendedores, então eu não consigo vê-los Aqui não vai prosperar. Não, eu não vejo como picareta, não vejo. Não, eu falo isso e mediante essa situação, né, eu sempre divido com as pessoas que o bom vendedor não é aquele que tenta convencer alguém a comprar algo, mas é aquele que entende a necessidade do cliente. Exato. E ele faz ali uma conexão com aquilo que a pessoa já está buscando. Sim, eu gosto muito, e lógico, quebrar objeções, às vezes faz a pessoa perceber que o que você tem é realmente o que ela estava buscando, mas estava fora do radar dela, né? Sim. Mas não, o que você precisa? Eu preciso de um celular assim, tem que ser um iPhone. Tem certeza? O que você está buscando? Estou buscando uma resolução de câmera assim. Não, então, desculpa, não é o iPhone. O que você está precisando é esse celular aqui. Sim. E às vezes as pessoas não têm essa habilidade de induzir.
De mostrar mesmo, de argumentar com a pessoa e dizer assim, olha, pelo que você me passou, o teu perfil é isso aqui que você está buscando. Falta fazer essa leitura muitas vezes na venda mesmo. Né? Tem pessoas que já estão vivendo no automático. Quer que o cliente chega lá e já dá tudo de mão beijada. Eu aprendi isso quando eu trabalhava numa loja de camisaria. Sim. Eu me vestia errado a vida inteira, né? Eu comprava camiseta que eu achava legal. Sim. Às vezes eu usava aquela camiseta do papai, que era 2 números maior do que a minha, Sim. e eu ficava boiando na camiseta. E eu achava que estava top. Né? Que tava top. E aí um dia eu fui trabalhar nessa loja de vestuário, né? De alto padrão e tal. E ali a gente foi aprendendo tudo, né? Qual camisa que cabia, qual gravata usar, como fazer o nó da gravata, até onde a gravata precisava ir para ficar legal, qual cinto utilizar. E ali foi uma aula realmente de vestimenta, né? De como se vestir. E estilos também. E cara, a partir dali eu comecei a ver o quanto as pessoas não sabem o que querem, ou quantas pessoas imaginam que o que elas querem é uma coisa e de repente o que elas precisam de outra, né? Sim. Então muitas vezes chegava um cara que nem eu, que só achou aquela camisa bonita. Mas não era para ele, entendeu? Eu dizia, amigão, deixa eu te dizer, ó, aqui, ó, você tá um pouquinho acima do peso, é o que acontece, olha esse botão, ele tá esticando, entendeu? Então não vai ficar legal, exceto se você quer emagrecer. Se você está comprando essa camisa agora, mas tem um plano ali para emagrecer e tal, eu te aconselho. Caso contrário, vamos usar essa daqui, ó, que é o mesmo, é igual essa daqui, um número mais, mas olha só, ela já fica melhor, ela já esconde aqui, ela já não aparece ali. Então, várias situações que você aprendia não só vender para o cliente, é realmente fazer uma leitura do perfil do cliente e mostrar para ele que às vezes aquele produto que ele estava imaginando não ia ficar tão bom quanto o outro que você tinha ali para oferecer. Entendeu? Você tem uma postura de vendedor que eu gosto e admiro muito. E eu falo isso para os colaboradores quando eu os encontro. Faça uma venda limpa, faça uma venda honesta. Por quê? Quando você faz uma venda só para ganhar dinheiro, só para bater a meta do dia ou do mês, faz uma venda de qualquer jeito, lá na frente você vai ter problema. O cliente não volta, né? Não é nem questão de não voltar, pelo contrário, ele volta para fazer escândalo. É verdade, principalmente se você... É uma volta indesejada. Vou dar um exemplo que é a área que eu trabalho hoje, que é estética facial e corporal e odontológica. A gente mexe muito com a autoestima das pessoas o tempo inteiro. A pessoa que faz um botox, faz uma harmonização. Vou dar um exemplo, se a pessoa chegar lá e fala, cara, eu quero fazer um botox, quero fazer um preenchimento labial, uma mulher. Só que às vezes ela não precisa daquilo. Aí você, por querer vender, para querer bater a meta, você fala, não, beleza, faz 2 ml. E fica uma coisa muito grande, muito desproporcional, escandalosa, ela não vai gostar. Ela vai voltar para reclamar, vai dizer que foi enganada, que ficou feio, que você fez uma avaliação errada. Então eu falo para as pessoas, joga limpo. Perca uma venda, mas não crie um problema para você. Ganha o cliente. E ganha o cliente. Tem muita gente que às vezes fala, pô, cara, gostei da sua sinceridade. Por isso eu vou comprar com você. Talvez essa sua postura na época da loja de roupa, de falar pro cara que tava gordinho, cara, compra essa roupa, porque ela não vai marcar a tua cintura. Tenho certeza que você não perdia a venda. Não. Que o cara falava, pô, cara, obrigado. Você me ajudou, você vai corrigir minha autoestima, você foi honesto comigo, você não quis me empurrar um monte de coisa só para ganhar dinheiro. E às vezes o cara até comprava mais do que estava imaginando. Vendia muito mais. Essa era a verdade. Isso que você falou aconteceu muitas vezes. Que foi, o cara entrou, eu queria uma camisa tal. Eu sabia que ele não tinha aquela camisa. Mas não, entra aqui, vamos dar uma olhada. Chegava lá, tá, mas você quer essa camisa tal por quê? Tem que ser essa cor específica? Ou você está buscando cores mais claras? Não, eu só queria uma camisa assim porque eu queria uma camisa descolada e tal. Olha, eu não tenho nessa cor, mas eu tenho essas aqui. Se o efeito que você está buscando é por ser verão e que é assim, eu tenho essa, tenho essa, tenho essa. Agora, se o objetivo dessa cor é para ser escandalosa, chamativa e tal, aí eu tenho essa outra aqui. Sim. Então, não é nessa cor, mas tem desse formato. Isso fazia com que o cliente se sentisse seguro, na minha opinião. Sim. É justamente quando eu dizia que aquilo não funcionava para ele, ele percebia que eu era honesto. Então, ele dizia, opa, então vale a pena confiar na opinião desse vendedor. Sim. Eu dizia, aí esse sapato? Eu disse, amigão, olha, você tem a pisada torta. Então, esse sapato, ele está ficando com o bico muito virado. Vamos experimentar esse outro aqui, ó, tal, que a palmilha já se ajusta mais, então teu pé vai ficar mais assim, mais assado. Ah, verdade. Óbvio, se o cara quer levar aquilo ali, você não tem problema. Aí você não vai se brigar, né?
Mas você tem que dar pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu sempre dava o parecer técnico para ele. Sim. E sempre tentando achar uma solução que fosse compatível com aquilo que ele realmente estava buscando. Hoje eu tento ser honesto também quando eu vou vender. Atualmente na empresa que eu tô, eu faço as vendas, eu faço a gestão ali, mas eu também pego para vender junto para atender o cliente na hora de fazer o fechamento. E eu jogo muito limpo, né? Que é o que você está buscando com aquilo que você precisa de fato. E aí eu tento jogar limpo para não criar problema depois para mim. Eu tento fazer isso diariamente. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta assim. Você tava falando dessa empresa de... Estética. Não. Do Candeias? Era aquático. Isso, parque aquático. Quantas empresas você trabalhou até chegar aqui? Até chegar aqui onde você está agora? Ó, eu trabalhei no meu empreendimento próprio, né? Antes disso... Que era o quê? Você trabalhava? Era chiparia, né? Sim. Na casa da Chipa. Mas depois você também teve outro empreendimento? Tive. Não, ali de empreendimento eu tive só esse. Aí em Campo Grande eu comecei a trabalhar com meu tio, em outras empresas. Trabalhei já fui Uber, né? Uber já... Me aprimorou muitas coisas, sabe? Certo. Escutar várias histórias. E quando eu fui para Campo Grande, eu fui com a mão na frente e outra atrás. Entendi. Né? Eu fui Uber, trabalhei no SBT, eu trabalhei no Parque Aquático, trabalhei no Candeias, fui assessor do cantor Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano. Assessorava ele na parte do marketing digital. Que bacana. E isso depois que eu fui para o SBT. Chegou a andar de Camaro amarelo? Na época eles não tinham mais. E no SBT me abriu muitas portas, me abriu um know-how muito grande de conhecer muitas pessoas, me deu muito network e foi me fazendo crescer. Só que ali em Campo Grande eu morava com a minha mãe e eu vivia uma vida um pouco infeliz. Certo. Eu queria ter uma vida assim onde eu pudesse ter os meus próprios caminhos. Eu tinha 26 anos ali já, era tudo muito ali, eu e minha mãe, e eu falava, não. Aí um dia eu me olhei no espelho, eu fiz uma autoanálise, me olhei no espelho e falei, cara, se eu ficar aqui com a minha mãe, possivelmente eu vou me tornar um rico frustrado. Mãe, te amo, tô indo embora. Porque minha mãe vai me dar tudo a vida inteira. E eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Minha mãe lá em Campo Grande era... Tua mãe também é empreendedora? Minha mãe, ela trabalha, ela é assistente social, era chefe de hospital lá, tinha um salário legal lá, chefe de UPA, sabe? Já estava com o mercado, tinha um mercado, então já estava numa crescente legal. Só que eu vivia muito na asa da minha mãe, sabe? Para mim aquilo já... Queria dar voos maiores. Aquilo ali para mim já me incomodava muito, foi onde eu decidi criar raízes, nem que eu passasse de qualquer dificuldade do mundo. E eu decidi vir para cá, para Balneário, e não me arrependo. Só que uma coisa que falando de vida, falando de momentos da vida, eu digo que eu tive 2 momentos na minha vida como divisor de águas. Certo. Para mudar a minha história real. Um antes e um depois. Eu tive 2 momentos até hoje. O primeiro momento me fez me quebrar como ser humano. Fez corrigir minhas falhas como ser humano, principalmente com a minha mãe. Meus pais se separaram, eu tinha 13 anos, então eu vivi muito tempo com a minha mãe. E quando teve uma época na nossa vida, já em Campo Grande, eu separei, eu estava casado, morava junto com uma pessoa, fui morar com a minha mãe depois do término. E eu lembro de uma cena que foi ali que eu falo assim, que foi meu primeiro divisor de águas, que me quebrou muito, que foi passar fome literalmente. Nossa. Ali para mim foi um divisor de águas que me fez ser transformado para onde eu estou hoje. Perfeito. Eu era muito arrogante, eu era um péssimo filho. E eu falo para as pessoas hoje, eu sigo um princípio da Bíblia muito sério, que é honrar teu pai e mãe e seus dias na terra serão prolongados. Antes disso eu não honrava nem meu pai nem minha mãe. Era um péssimo filho em vários assuntos. E um belo dia, eu morava com a minha mãe, eu estava desempregado, eu fiquei 3 meses desempregado em Campo Grande, e minha mãe sustentava a casa sozinha. Minha mãe morava longe do trabalho, né? Ela dava uns 10 quilômetros, minha mãe recebia todo dia 5. E do dia 5 ao dia 25 era o dinheiro que dava para pagar o aluguel, pagar as despesas, fazer a comprinha do mês e pagar a gasolina para ela ir para o trabalho. Então, do dia 25 ao dia 5 de novo, ficávamos 10 dias vivendo com muito pouco para comer. E eu lembro um belo dia que eu estava com muita fome, cara. Aquele dia para mim foi muito cruel. Eu estava com muita fome, eu abri a geladeira, tinha bolacha de sal e queijo. Só isso, não tinha mais nada. E eu lembro que eu peguei assim, eu cortei uns pedaços de queijo, coloquei no meio da bolacha, coloquei no micro-ondas e comi. E
Eu lembro que eu olhei para o céu, olhei para cima, assim, no apartamentozinho, numa kitnet, que eu morava com a minha mãe. E eu olhei para o céu e falei, eu entendi o recado. Obrigado. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. E dali em diante eu comecei a transformar a minha vida com a minha mãe. E ali eu vi a minha vida também ser transformada. Quando eu comecei a mudar as minhas atitudes com a minha mãe, com as pessoas, ser um pouco mais paciente. Eu era um cara muito explosivo. Eu era um cara que qualquer coisa eu já xingava, já estourava, já desacatava, já humilhava. E eu vi que isso não me levava a lugar nenhum. Foi por essas atitudes que eu perdi meu relacionamento, perdi amigos, não tinha a confiança e o amor, talvez, tão sincero da minha mãe. Perdeu porque matou ou perdeu porque... Não O cara é nervoso, né? Não matei. Perdi alguns amigos. Dei um tiro aqui, um tiro ali. Não. E aí isso me quebrou muito. E ali foi o primeiro marco da minha vida como ser humano, que realmente me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Me transformou muito. E ali eu comecei a ver as portas serem abertas para mim em outras empresas e com outra postura. Porque hoje, para você estar no mercado de trabalho, você também tem que ser uma pessoa boa de relacionamento. Certo. Entendeu? Porque não adianta você ser eu sou um gênio bom indomável. profissional, mas exatamente, um gênio indomável não vai adiantar em nada. Entendi. Vai ser um louco sozinho. Entendi. E isso é importante, porque a maioria dos gênios são indomáveis, né? A maioria das pessoas que tem muitas ideias, por exemplo, o Steve Jobs é um relato bem importante, né? Que ele é Sim. admirado, Difícil de lidar. admirado pela humanidade, citado como exemplo, mas quem trabalha mesmo com ele tinha outra... Difícil de lidar. Tinha outra percepção a respeito dele, né? Mas falando um pouquinho, Brian, tu falou do teu segundo momento, que você teve uma evolução também. Que parte foi essa? Aí já foi aqui em Balneário Camboriú. Isso já foi mais recente, né? Faz mais ou menos uns 40 dias. E eu sempre falo, como eu acabei de falar, eu tive 2 grandes momentos que me fizeram me quebrar de uma forma muito grande. A primeira foi como ser humano. A segunda foi me quebrar com Deus. Entendi. Eu sempre fui um cara muito... Eu ioiô com Deus. A vida inteira sempre fui muito ioiô. Tô bem, mas tô mal, tô bem. E há mais ou menos uns 40 dias atrás, você me conheceu, a gente sempre trocou boas mensagens. Eu estava num relacionamento com uma pessoa e eu tive a melhor notícia da minha vida, que eu descobri que eu ia ser pai. E para quem me conhece no meu íntimo sabe quanto eu amava essa ideia, quanto eu queria ser pai. Era o primeiro filho? Era o primeiro filho. E já estava aí praticamente com 3 meses, já ia descobrir o sexo, tudo mais. A gente estava se desgastando, acabamos nos separando, faz parte da vida. E um belo dia eu descobri que ela me ligou, né, me mandou um áudio dizendo, acabei de perder a criança, fiz todos os exames, infelizmente não consegui salvar, era uma gravidez de risco. E aquilo me machucou muito, assim, me machucou demais. E aí foi o segundo momento que me quebrou de fato, só que ali foi um momento que hoje eu falo com muita tranquilidade, muita sabedoria, que foi o momento que eu precisei passar para me aproximar de Deus. Entendi. Eu lembro que quando ela me contou essa história, era umas 10 e pouco da noite, eu estava lá embaixo do meu apartamento e eu fiquei em choque, assim, eu fiquei sem reação nenhuma. Eu subi as escadas do meu apartamento é um duplex, e eu sentei no último degrau. Duplex, não triplex, tá, gente, por favor. E aí eu lembro que com os olhos cheios de lágrima, eu falei para Deus, eu falo que eu fiz a oração mais sincera até hoje na minha vida. Eu acho que eu nunca vou conseguir repetir uma oração tão sincera. Eu falei para Deus assim: o Senhor me deu meu filho e o Senhor tomou. O Senhor não vai deixar de ser meu Deus por isso, não. Eu vou te louvar a partir de hoje, no pouco ou no muito, no tudo ou no nada. Você pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Como Jó. Eu falei exatamente isso. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida, assim como o Senhor fez na vida de Jó. Tirou a esposa, tirou os filhos, tirou o dinheiro, tirou a casa, deixou até ele doente. Não, a esposa ele não tirou não, tanto é que ela dizia assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Exatamente. Falei a Bíblia errada. Quem devia ter tirado, não tirou. E eu falei exatamente isso. Eu falei, a partir de hoje, Deus, eu posso estar triste, eu posso estar bravo, eu posso estar chateado, eu posso estar o que for. Todos os dias daqui para frente, eu vou orar ao Senhor e vou pedir sua ajuda. Então ali eu acho que foi o segundo momento que realmente me transformou e tem me transformado muito nos últimos quase 2 meses aí. Eu tenho visto o agir de Deus em muitos momentos na minha vida. Eu não falo isso aqui para pregar evangelho para ninguém. Estou falando das minhas experiências. Certo. Eu uso a minha vida, até muitas vezes quando eu vou falar com os colaboradores, eu uso as minhas dificuldades, eu uso as minhas lutas para motivá-los,
para dizer, gente, eu já passei dificuldade, eu já passei fome, eu já passei isso e venci. Não usa, não que eu seja melhor do que ninguém, não é isso não, mas tudo na vida passa, a gente pode vencer, a gente pode prosperar, a gente pode crescer. Então esses 2 momentos foram momentos, e eu acho que nunca vai superar. A fome e perder um filho que eu tanto queria, que eu tanto amava, que eu já amava, que eu já queria na minha vida. E tava esperando. Tava esperando. Então, para mim, esses foram 2 momentos que realmente me curou. Eu acho, né, que são esses momentos difíceis na vida, não só na questão do empreendedorismo, mas na vida pessoal mesmo, que nós somos obrigados a passar, porque ninguém quer passar por isso, né? Não, Essas coisas caem no nosso colo. Sim. E é como a gente lida com elas que faz com que a gente tenha um resultado positivo ou negativo, né? Sim. Hoje você falou que está atuando no mercado de franquias, Sim. que é um mercado também bem desafiador. Sim. Mas eu gostaria que você, inclusive, desse uma dica aí para quem tem um negócio e gostaria de franquear. Você faz esse tipo de serviço também ou não? Não, eu tenho uma boa noção. Eu nunca fiz essa análise criteriosa de expansão, mas eu tenho uma boa noção. Né? Eu trabalhei aqui em Balneário, falando de Balneário, eu estou há 1 ano e meio aqui. Aqui eu trabalhei na Donuts Now, que é umas rosquinhas americanas, muito conhecida na região. Trabalhei na XP, de investimentos. E na Donuts, quando eu trabalhei na Donuts, eles estavam numa crescente de expansão. Até que hoje eles estão franqueando. Então eu vi ali bastante macete. Eu acho que a melhor forma de você expandir o seu negócio hoje a ponto de ter uma franquia é realmente estruturar muito bem o teu operacional. Entendi. Tem muita gente que, mas eu já estou vendendo tão bem, eu vou montar uma segunda loja, vou montar uma terceira loja. Isso, vender bem não é sinônimo de ter uma franquia. Tem que ter um operacional bem fortalecido, porque, por exemplo, falando do ramo alimentício, se você tem uma Donuts da vida, né? Se você vai levar o seu alimento para uma outra cidade, tem que pensar bastante na logística, de como vai ser a entrega, de como vai ser a refrigeração do produto. Então, tudo isso conta bastante. Perfeito. É pensar na logística, pensar no operacional. Brian, uma frase que motiva você a continuar lutando e seguindo os teus sonhos, que você poderia dividir com as pessoas, uma pessoa aí às vezes que está passando por um problema grande como você enfrentou. Sim. E aí se sente um pouco desmotivado. O que você diria para essa pessoa? Rapaz, olha, frase que eu diria hoje para quem está passando por qualquer dificuldade, já pensou em desistir ou tem pensado em desistir, tudo na vida passa. Eu sei que parece frase clichê, mas a gente tem que entender que tudo na vida são processos. Se você está passando por uma dificuldade hoje muito grande, muito difícil, é um processo que está te fortalecendo para algo muito maior lá na frente. Eu demorei para entender isso, mas hoje cada dia mais eu tenho entendido. As empresas que eu tive, que eu quebrei, os erros, os fracassos, não me fizeram ser um perdedor, pelo contrário, me fizeram plantar uma semente de vencedor lá na frente, que eu sei que está logo, está chegando, está próximo. São os meus fracassos que me fizeram ser vencedores. Tem uma frase que eu escutei a vida inteira, eu sou apaixonado por NBA, do Michael Jordan. O Michael Jordan fala o seguinte, muita gente fala das milhares de cestas que eu acertei, dos grandes campeonatos que eu ganhei, mas ninguém fala dos milhares de erros que eu tive. Foram eles que me fizeram ser o Michael Jordan. Então é exatamente isso. Foram os tropeços que eu tive, foram os tropeços que você tem na vida, que vai te fazer ser uma grande pessoa. Não é só a vitória, só os louros, não, porque aí é muito fácil. Só ter vitória e benção. Perfeito. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. São as dificuldades que fazem a gente realmente crescer cada vez mais. Que legal. Gente, dá uma olhada aqui, o SBX tá chegando no fim. Esse episódio aqui a gente recebeu o Brian. A gente pôde entender que esse sul-mato-grossense passou por bastante coisa até chegar hoje aqui e tá tendo um sucesso na sua carreira aqui de empreendedor, continua, né, empreendendo. E nós queremos deixar aqui essa última mensagem para você que é empreendedor, que tem equipe de vendas. Brian, você presta consultoria para essas empresas? Eu presto consultoria, eu dou treinamento de vendas realmente para as empresas micro, média, grandes empresas que realmente querem transformar o seu time comercial. Eu sempre falo, né, um método que eu criei. Treine, fature e acelere. Tudo na vida é treinável. Se você tem uma empresa, se você entende que a sua empresa pode escalonar, pode vender ainda mais, mas não sabe como, não deixe de buscar os meus conhecimentos. Eu aprendi muito aí, fiz muito treinamento também, errei muito, quebrei muita cara, mas hoje, graças a Deus, aí, onde eu coloco a mão tem dado certo, porque a gente faz um trabalho legal,
faz um trabalho bem feito. Toque do Midas. É, isso aí. Ensina muito bem as empresas e os meus resultados sempre foram muito expressivos por onde eu passei, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Vamos se despedir ali então, Brian. Dá um abraço aí pra galera. Obrigado a todo mundo aí que participou, que tava aí assistindo a gente. Cara, obrigado mesmo, de coração. Valeu, Brian. Te admiro demais. Obrigado pelo convite. Tamo junto, irmão. Vamos estreitar aí essa amizade cada vez mais. E um dia eu quero estar aqui, viu? Com certeza. Quero palestrar junto com esse cara, que esse cara é fera. E é isso aí. Obrigadão, gente. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado. Assistam esse episódio. Se você gostou, curte, compartilha e espalhe esse vídeo aqui. E o SBX você conhece, sempre trazendo empreendedores, vendedores, pessoas que estão preocupadas em fazer um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de empresas aqui na nossa região. Tá certo? Nosso abraço, o SBX fica por aqui.